A graça e a paz do Senhor Jesus. Essa semana vamos estar falando sobre as armas disponíveis para enfrentar a batalha espiritual que todos nós enfrentamos. Amados, nós não podemos ignorar essa batalha que enfrentamos diariamente. Então fica comigo, eu tenho certeza que você vai receber algo poderoso de Deus. Permaneça até o final e juntos nós vamos descobrir armas e vamos estar sendo despertados para usar essas armas, porque nós podemos e devemos discernir o tempo, discernir o nosso inimigo, para não sermos derrotados. E muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus têm sido derrotados na sua caminhada sobre essa terra, porque muitas vezes não tem tomado essa armadura, não tem tomado essas armas disponíveis, e às vezes até conhece, já ouviu muitas vezes falar, mas não tem usado elas, e nós precisamos usar essas armas. Então fica conosco, fica comigo até o finalzinho, tenho certeza que você vai ser edificado. No capítulo 6 de Efésios, Paulo fala sobre várias coisas, mas no início dele, no versículo 1 até o versículo 9, ele está falando de relacionamentos. Está falando de relacionamento de filhos com pais, pais com filhos. Ele dá várias instruções de servos com seus senhores, os senhores com seus servos. E você percebe que ali ele está falando de relacionamentos. E logo no versículo 10 ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Ele está falando também no versículo 12 que a nossa luta não é contra carne e sangue. Por que ele está falando isso? Porque nós muitas vezes levamos a nossa batalha a nível de carne, a nível de sangue, a nível de relacionamentos. E a gente sabe que a grande batalha hoje ocorre, na verdade, nos relacionamentos. Então Paulo chama atenção para isso. E para isso ele também nos dá uma condição, orientado por Deus, nos dá armas que nos capacitam a sermos vitoriosos e não sermos vencidos pelo inimigo, que usa os relacionamentos para destruir vidas, para gerar desconfortos, gerar derrotas, feridas na alma e que acabam nos levando a derrotas, nos levando à distância, para o distanciamento para com Deus. Então fica conosco, vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Então Deus nos providenciou, queridos, uma arma poderosa, armadura poderosa, para que através dessa armadura nós fôssemos capacitados. Através dessa armadura nós conseguimos uma proteção para sermos vencedores e ter o poder, perceba bem, poder suficiente para eliminar o poder do inimigo. Mas antes de nós entrarmos na armadura, eu quero falar no texto de Tiago 4,7. Quando Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse versículo é poderoso. E nós temos aqui dois pontos importantes nessa batalha espiritual. Primeiro é a submissão a Deus, sujeitai-vos a Deus. E a segunda é a fé alicerçada na palavra de Deus. Então, para nós sermos vitoriosos na batalha espiritual, nos submetemos ao poder a Deus e nós andamos debaixo da fé, uma fé alicerçada não naquilo que eu imagino, naquilo que eu penso, naquilo que eu idealizo, mas naquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí depois nós podemos vamos entrar na armadura de Deus. E alguns pontos importantes, eu quero ser bem breve, bem objetivo, depois você lê lá no capítulo de Efésios, capítulo 6, do 10 em diante, você vai vendo aí ele esmiuçando sobre essa armadura. Mas ele fala algumas armas, né? Algumas peças dessa armadura. Primeiro, o cinto da verdade. E da verdade é aquela que destrói a mentira. O cinto é aquele que une, né, toda essa armadura. Então a verdade é a base de uma batalha espiritual. Sempre falando a verdade, sempre andando na verdade e não usando a mentira, porque a mentira
ela destrói, a mentira, ela vem como uma ruína na vida das pessoas. E nós muitas vezes somos persuadidos a mentir. Então, amados, verdade, sempre é verdade. Doa o que doer, né? Nós precisamos andar na verdade. O cinto da verdade. Couraça da justiça é aquela peça que cobre do pescoço até a cintura. Essa peça ela simboliza, na verdade, a justificação em Cristo. Essa justificação que nos garante o livramento. Porque nós muitas vezes pecamos. E quando nós pecamos, vem aquele que nos acusa, o nosso inimigo. Você sabe que é o diabo, o acusador. E quando nós pecamos, vem o acusador e diz, ó, você já está condenado, você não tem mais acesso à presença de Deus. E isso é uma mentira. E Romanos 5,1 diz que nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós não podemos nos curvar. Pecamos, né? Infelizmente ainda continuamos pecando, mas nós temos um advogado, nós temos o sangue de Jesus que nos justifica. O que precisa? Precisa nós tomarmos uma posição, nos arrepender, confessar e receber a vitória, receber o perdão de Deus. Então a couraça da justiça, ela nos guarda disso, é a justificação que está em Cristo Jesus. É Ele que nos justifica. E através desse sangue que nos dá a justificação, nós temos paz com Deus. Ande na vitória. Não deixe o pecado fazer com que venha a condenação através do diabo. Se arrependa, confesse e mude de atitude. Sandálias do Evangelho. Quando ele fala dos sandálias do Evangelho, uma outra armadura, são aquelas que levam o Evangelho, as pessoas que levam o Evangelho a distâncias, levando a paz às outras pessoas, é cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Precisamos fazer o ID, pois precisamos viver esse Evangelho e transmitir esse Evangelho através das sandálias do Evangelho, através da preparação, do andar, do cuidado que o Senhor nos dá, guardando os nossos pés. Outra armadura, a peça dessa armadura é o escudo da fé. Esse escudo ele nos protege o corpo inteiro, ele nos guarda das flechas, nos guarda dos dardos inflamados, das lanças lançadas contra as nossas vidas. Nós embraçamos o escudo da fé e rebatemos os dardos inflamados, as mentiras do inferno que muitas vezes vêm na nossa vida. E nós guardamos, através da armadura de Deus, nós somos guardados. Precisamos usar o escudo da fé. A fé é que move montanhas. A fé que nos guarda da mentira do inferno. Guarda das lanças lançadas pelo nosso inimigo. Quando ele nos leva a termos problemas com as pessoas que nós temos relacionamentos. Ele vem para destruir relacionamentos. Ele vem para destruir famílias. Ele vem para gerar confusão, fofoca, discórdias, mas nós usamos o escudo da fé e nós discernimos isso. Usando da que forma, amados? É quando nós dizemos, querido, isso é uma mentira, a minha luta não é contra o meu irmão, não é contra o meu esposo, contra o meu filho, contra a liderança, contra o pastor, contra a igreja. A minha luta é contra o inferno. E eu rejeito esses dardos inflamados, eu rejeito esses dardos. O diabo pode usar outras pessoas para nos atingir, mas aqui eu tenho o escudo da fé, guardando o meu coração, guardando a minha mente, guardando todo o meu corpo e sendo assim vitorioso no andar, né, e no dia a dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Outra peça da armadura, capacete da salvação. Queridos, a cabeça é o ponto mais vulnerável que nós temos. É vital do corpo. É ali que o diabo usa. É ali que na mente humana que dá início a todas as ações do homem. É através dos pensamentos é que as coisas começam a acontecer. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com a nossa mente e os nossos pensamentos, queridos. Por isso que ele usou a astúcia com a Eva e da mesma forma ele quer usar nas nossas vidas, né? Persuadindo, corrompendo a nossa mente. Por isso que nós precisamos do capacete para guardar a nossa mente, o capacete da salvação. A última peça, a espada do Espírito. A espada é uma arma ofensiva para atacar o inimigo, não é uma arma
apenas defensiva, muito pelo contrário, ofensiva. Jesus venceu o inimigo com a espada do Espírito, usando a palavra de Deus, dizendo: está escrito. O diabo tentou, e Jesus, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele foi contra ele e venceu o diabo na tentação. E da mesma forma nós podemos vencer. E quando nós falamos da armadura, nós podemos dar um sentido mais abrangente para essa armadura e comparar, na verdade, com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a verdade. João 14,6. Jesus Cristo é a nossa justiça. 2 Coríntios 5,21. Jesus Cristo é a nossa fé. Está lá em Gálatas 2,20, quando Paulo diz: vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus Cristo é também a nossa salvação. Está lá em Lucas 2,31. E Jesus Cristo é a palavra, que está lá em João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, que eu quero ler para você, para finalizar esse vídeo. E diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é a ação, é a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Queridos, nós somos mais que vencedores, pois Jesus nos amou. Vamos viver essa verdade, vamos andar como vitoriosos. Eu declaro sobre a tua vida essa armadura sendo reajustada, guardando a mente, coração, corpo, sentimentos, que você seja guardado. Ande na verdade, ande pela fé, fé no Cristo, no Filho de Deus, crê e pela fé na palavra do Senhor, nosso Deus. Creia nas promessas dele, creia na vida eterna, creia na esperança da ressurreição. Creia que o nosso Senhor está contigo todos os dias, porque isso ele falou. Creia nisso, viva nessa verdade e seja um vencedor. Queridos, estamos avançando, vamos avançar. Seja ousado, seja intenso, seja filho de Deus, viva debaixo dessa verdade e vamos alcançar vidas. Seja um instrumento de Deus para levar essa verdade a outras vidas, a outras pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, aquele que venceu o diabo e aquele que nos dá essa vitória no nosso dia a dia. Se você foi edificado, se você recebeu essa palavra como uma verdade, talvez outras pessoas possam estar recebendo e precisam ouvir isso. Então compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe com o teu amigo, compartilhe com algum familiar, compartilhe com algum colega teu. E eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor, a cobertura do sangue de Jesus, que você possa ter relacionamentos saudáveis, que você possa andar debaixo dessa fé. Amém, amado? Tenha uma ótima semana, um abençoado dia, e que você possa estar andando nessa verdade. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, e tenho certeza que é o desejo do nosso Deus e Pai, através de Cristo Jesus. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.